Bom dia! Nessa manhã vamos falar sobre o livro de Juízes, no capítulo 4, do versículo 21 em diante, aonde a gente vê episódio de dois homens e uma mulher, certo? O que acontece? Aqui a gente vai falar sobre um pouco sobre Cícera, sobre Jael e sobre Jabim, o rei de Canaã, certo? Cícera era um guerreiro, era um homem, certo? Cícera era uma pessoa que perseguia o povo de Deus. E o que aconteceu? Ele estava cansado, ele estava afadigado. Ele era um homem que não tinha, como eu vou dizer para você, escrúpulos. Não tinha com ele conversa. Ele chegava e já queria sair matando. E o que aconteceu? Esse homem, esse Cícera, ele se escondeu na tenda de Jael, ou seja, na casa de Jael. Uma mulher que servia a Jesus. Uma mulher que sabia o que fazer, que tinha o Espírito Santo do Senhor, tinha o Espírito Santo de Deus. Uma mulher prudente. E esse Cícera chegou na casa de Jael, sabe, e foi se esconder, e falou para ela, sabe, pediu para ela se ela tinha algo para ele comer, algo para ele beber, e o que ela fez? Ela deu leite para ele, e aquele leite deu para ele um profundo sono. Por quê? Porque ele estava afadigado de correr, de fugir, de não ter aonde se esconder. Porque a pessoa, quando persegue alguém que serve a Jesus, quando persegue os israelitas, aqui a gente vê os canaenses perseguindo, passam vergonha, certo? Então assim, não seja um Cícera, não seja uma pessoa que persegue o povo de Deus, que persegue os israelitas, os escolhidos do Senhor, certo? Seja uma pessoa, uma mulher como Jael, sabe, uma mulher prudente que sabe como agir e sabe o que fazer. Porque ela tinha o Espírito Santo, ela tinha os dons, ela tinha o conhecimento, ela examinava as Escrituras. Era uma mulher boa, uma mulher casada, certo? E o que aconteceu? Quando Cícera entrou no profundo sono, Jael pegou um prego e um martelo e cravou na fonte. E aquele prego atravessou até a terra, cravando por terra. O inimigo é assim, quando ele persegue você, quando ele quer fazer mal para você, sabe? A pessoa que tem as escrituras, a pessoa prudente, aquele mal se torna para ele mesmo um prego. Ele cai por terra até ficar cravado no chão, certo? Assim como Jael cravou na cabeça de Cícera o prego à base de martelada, certo? Assim é Satanás em sua vida. Ele usa você. Aí depois o que acontece? Você leva prego na testa, te cravo na fonte à base de martelada, certo? Aí você não sabe o que aconteceu, não sabe o que fazer, aí se reúne aquela turma, sabe? Depois ficam como? Certo? Então assim, ó, nunca persiga uma pessoa que serve a Jesus, nunca persiga um homem ou uma mulher que serve a Deus. Aqui Cícera se escondeu dentro da casa de uma mulher que servia ao Senhor, que tinha os dons do Espírito Santo, tinha o espírito de conhecimento, tinha o espírito de discernimento, e ela soube o que fazer, soube o que agir na hora certa. E é assim que tem que ser. Você tem que saber agir, você tem que saber o que falar, você tem que saber o que fazer na hora certa. Quando o inimigo for até você querer te afrontar, ele querer, sabe, colocar você contra as pessoas, querer abaixar uma calúnia, levantar uma calúnia contra você, você saber usar. Você tem que pegar os teus dons e falar com ele. O que é? O prego e o martelo. É a escritura. Você tem que abrir a escritura e falar com ele. Ou seja, você tem que dizer na cara, na lata do inimigo, fazer ele passar vergonha. Certo? Assim como Jesus fez quando ele entrou no templo e estavam lá fazendo bagunça. Não estavam dando referência. Estavam usando a casa de Deus para reuniões, para fofoca, para vender coisas, para querer dar véu para as pessoas tomar, serve para querer serem espertos. Jesus passou a mão numa corda e mostrou para eles como é que tem que ser. Certo? Então cuidado com a bagunça, porque o Senhor, ele usa os oradaque dele. Assim como Jael usou o prego, dele e o martelo. Certo? Ela tinha o dom, o discernimento, o conhecimento. Então, tome cuidado. Certo? Nunca persiga uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que serve a Jesus Cristo.
certo? Nunca seja um Cícera. Olha só, aqui diz assim, ó, no capítulo 23, diz assim, ó, foi assim que Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã. Sabe? O que acontece? Você acha que você persegue uma pessoa, que você dá véu para a pessoa, que você se reúne ali com os teus canaenses, você o que acontece? Você não passa de um Jabim, que Deus humilha você, certo? Aí você continua querendo ser o que você não é. Você é um Canaã, um Jabim, simplesmente isso. Um mau rei. O que é? Uma pessoa que não sabe administrar, que não sabe aconselhar pessoas. Você é uma pessoa mal vista aos olhos de Deus, mal vista aos olhos do Senhor. Está escrito aqui, ó. Rei de Canaã, diante dos israelitas. Você é humilhado na frente das pessoas. Certo? O que acontece? Aí o inimigo vai lá, Satanás vai lá e você acaba se matando com isso. Aí o que diz aqui, ó? Aí continua aqui, ó. Olha só. E a mão dos filhos de Israel, olha assim, ó, pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Sabe, era uma pessoa tão ruim, era uma pessoa tão perseguidora, tão fofoqueira, tão faladeira, certo? Que acabou sendo morto. Certo? O povo israelita ali mataram ele. A mão do povo de Israel pesava sobre ele. E é assim o que acontece. A mão do Senhor, ele pesa sobre você. Certo? Você acaba sendo morto espiritualmente. Você acaba perdendo o Espírito Santo. A tua alma vai para o inferno. Não tem mais saída. Não tem mais jeito. É bom tomar cuidado. Certo? Porque o que mais tem por aí são Cícera e Jabim. Pessoas ali mal intencionadas, pessoas que não sabem aconselhar, aí reúne os Cíceras, sabe, para querer destruir o outro. Mas o Senhor, ele guarda aqueles que ele ama. Assim como ele fez com Jael, que soube o que fazer. Assim é um homem de Deus, uma mulher de Deus prudente, que tem o Espírito Santo, que tem os dons do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito de conhecimento, de discernimento e que sabe usar as suas armas. Assim como Jael usou o prego e o martelo e deu leite para o inimigo. Sabe? Assim, tome cuidado com o inimigo. Porque ele vai até a tua casa, ele vai até onde você está. Ele persegue você, ele não para. Satanás, ele tenta formas para querer destruir você. Mas o que acontece? Se você for uma pessoa prudente, certo? Um prego de uns 50 centímetros mais e um bom martelo resolve a situação. O que é isso? Quando uma pessoa chegar para você para querer colocar você contra outra pessoa, como tem esses Jabim por aí, você tem que dar na lata dele, na cara dele, fazer ele bater em retirada, mostrar para ele como é que é. Se Jesus pegou um Zoradá que expulsou aquelas pessoas do templo, quer dizer que não tem conversa com pessoas mal intencionadas. Você tem que pegar, você tem que dizer na lata da pessoa, tem que meter um prego na testa dele à base de martelada. Não tem que estar passando a mão, não tem que estar dando pirulitinho, sabe, para pessoa mal intencionada. Tem que pegar e dizer na cara, tem que mandar tomar vergonha. Assim como Jesus fez, pegou um Zoradaque e partiu para cima com seus discípulos. Porque se você é uma pessoa de Deus, se você é um homem de Deus, e você põe em ordem onde você está, ali com você está Jesus Cristo. Certo? Do teu lado, porque você tem o Espírito Santo e você sabe o que fazer, assim como Jesus soube o que fazer, assim como Jael soube o que fazer. Certo? Então assim, ó, você é uma mulher, uma serva de Deus honesta, um homem de Deus honesta, você põe o inimigo para correr, à base de corda, à base de martelada e prego. Certo? O inimigo, ele cai por terra, ele é expulso de dentro da tua casa e acaba morrendo por terra. Com prego cravado na testa, aquele prego vai cravar na testa dele, vai cravar por terra. Ele não vai ter como sair, nem depois de morto, na verdade, certo? Nem depois que o Espírito Santo sair da vida dele, a alma sair dele, certo? Não tem mais escapatória, certo? Então assim, ó, tome cuidado com esses Jabim que andam por aí espalhando mentira, espalhando fofoca, querendo fazer você acreditar nas mentiras deles, porque esses Jabim, eles sempre vêm com os Cíceras, os guerreiros deles, pessoas mal intencionadas. O que é? Aqui a gente vê Jabim, certo, como Satanás, Cícera como uma pessoa serva de Satanás, mas isso
acaba quando a pessoa encontra uma serva de Deus ou um servo de Deus em seu caminho. O inimigo, ele passa vergonha, ele não sabe como agir, ele fica perdido. Então assim, ó, seja um homem e uma mulher prudente. Certo? Seja uma pessoa, uma virgem prudente. Para quê? Para que a tua nudez não venha aparecer. Sabe? Para que as pessoas não apontem você. Para que você não seja uma vergonha, uma farsa. Porque tem pessoas que apontam você, certo? Isso é geral. Como se você fosse uma vergonha, você fosse uma farsa. Mas é bom tomar cuidado. Porque o que mais tem por aí, sabe? São discípulos de Jesus honesto e Jaels, mulheres. O que quer dizer discípulos de Jesus? São homens a quem Jesus Cristo usa, são vaso de Jesus Cristo. Certo? Então assim, temos que fazer o quê? Tomar cuidado com esses Jabins e com esses Cícera. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, o que acontece? Ele revela para você quem é só de você olhar. Você já sabe quem é a pessoa, você já sabe a intenção da pessoa, só de você olhar. Aquela risadinha que ela dá meio de fundinho assim, sabe? Meia tipo assim, sabe? Aquela risadinha, você já sabe a intenção da pessoa. Só pela pessoa dar uma risadinha ali, sabe? Mas para isso, você tem que ser uma pessoa sincera a Jesus Cristo. Você tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa firme. Certo? Você não pode querer afrouxar para o inimigo. Mostrar para o inimigo que você sabe usar uma espada, sabe? Porque a espada ela tem que cortar de tudo quanto é lado. Não interessa quem é. Certo? Para depois, olha o que acontece. Vem o cântico de vitória. O cântico de Débora em sua vida. O cântico de Moisés em sua vida. Quando você passa pelo mar. Quando você passa daquela situação. Quando você sai daquela situação. O inimigo fica lá atrás. Como aconteceu, certo? Ali a gente vê com Moisés. Certo? O que aconteceu? Quando o último israelita ali, o último escravo que estava seguindo Moisés, sabe, que estava sendo liberto por Jesus, colocou o pé em areia, sabe o que aconteceu? O mar se fechou para o inimigo. O que aconteceu? Em cima o mar ficou parelhinho e por baixo aquela confusão. O que aconteceu? Jesus passou um super bonde por cima do mar. Colou o mar por cima para o inimigo não escapar e morreram afogados lá no fundo com tudo que eles tinham, certo? Jesus faz a mesma coisa. O que acontece? Ele passa uma cola na boca de Satanás, ele passa uma cola na boca do inimigo, ele fecha a boca do inimigo como ele fechou o mar, ele passa uma cola e o inimigo fica com vergonha, ele fica se ardendo por dentro. Por quê? Porque ele é um Jabim, é um Cícera, é uma pessoa mal intencionada. E se você é um Jael, se você é uma pessoa, sabe, boa, o inimigo bate em retirada, certo? Ele cai por terra de sua vida, certo? Você tem que ser um exemplo para a sua vida e para a vida da sua família, dos seus filhos. Proteja a sua casa, proteja a sua família contra Satanás, contra o inimigo que ele vem. Ele já está afadigado, ele está cansado, mas ele vem. Ele vem com desculpa, ele vem querendo fazer você servir ele vem querendo fazer você mentir. É bom tomar cuidado. O que é isso? São pessoas que querem ser educadinha, queridinha, são pessoas ali que querem ficar passando a mão, ser bajulada. Tome cuidado com essas pessoas aí. Seja uma pessoa que nem Jesus. Preste atenção. E na hora que você tiver que usar o teu prego, o teu martelo, você saber o que fazer. Certo? Cravar na testa do inimigo, mostrar para ele, dar nos dedos, fazer ele abrir o olho e sair da tua presença, sair da presença dos seus filhos. Assim como ele induz você a errar, ele vai induzir seu marido ou seus filhos. Tome cuidado com essas pessoas aí. Não deixe os seus filhos ficar perto dessas pessoas. Preste atenção quem são. Porque, como está escrito nas escrituras, essas pessoas se fingem de ovelha, mas por dentro delas é um lobo. Sabe? O que é isso? É um chacal por dentro delas. É uma raposa. Jesus disse para um lá que é uma raposa. O que é? Essa raposa, ela vai até a sua casa e devora o que você tem. A raposa, ela vai de um lado para o outro, caçando, roubando galinha, comendo, sabe, fazendo o que não é. Assim são essas pessoas, são que nem raposa. Se Jesus comparou um homem lá como raposa, que é para nós tomar cuidado com essas raposas, porque as raposas estão soltas por aí. Preste atenção, porque elas querem devorar, elas querem arrancar, elas querem
elas querem tirar aquilo que você tem, certo? Então assim, ó, seja uma pessoa boa. Preste atenção nas escrituras, examine as escrituras, examine as escrituras. São mais de 70 livros, bem mais, pode acreditar. E eu estou esperando em minha escritura. Então assim, ó, não deixe o inimigo entrar na sua casa, não deixe o inimigo querer roubar seu coração, fazer você acreditar, porque uma vez que você deixa o inimigo usar você, tudo que você fez cai por terra, certo? E não tem mais como, você fica numa estaca zero, sabe? E aí o que acontece? Aí a pessoa vai e usa o prego que ela tem a marreta contra você e você não tem mais jeito. Tome cuidado, não seja uma pessoa que fique tolerando certas coisas. Você tem que fazer como Jesus fez. Se Jesus não tolerou aquilo lá, não tolere você também. Sabe, porque a tolerância vai levar você à ruína. Você tem que pôr a ordem, você tem que mostrar quem manda, você tem que mostrar como as coisas são. Você tem que falar, você tem que dizer, como Jesus disse. Se Jesus disse que essas imagens de escultura é espantalho, você tem que dizer que é espantalho. Por quê? Porque espantalho só atrapalha, certo? Se Jesus disse, certo? Que são pepino no meio do espantalho, é porque são pepino no meio do espantalho. Você veja bem como Satanás trabalha, como Satanás age na vida das pessoas, certo? A semente de Satanás que ele usa contra a pessoa. O pai da mentira, que vocês têm por pai que está por aí. Vocês acreditam nele. Ele planta aquela semente em vocês, faz acreditar naquele espantalho e uma multidão, milhões de pessoas acreditam com espantalho, um gesso. É uma coisa que tem vida, não tem. A semente de Satanás na sua vida é a mentira. E você acaba acreditando na mentira. Você veja bem como é uma coisa. Jesus, ele lavra a terra. Alguém planta, o outro rega, sabe? E aquela plantação cresce, dão frutos. E Jesus nunca precisou e nunca vai precisar de um espantalho para fazer a pessoa dar fruto. E vocês, para ter fruto, vocês, para acreditar em alguma coisa, tem que se prostrar para espantalho, tem que acender vela. Vocês têm que ir em cemitério para satisfazer, ir nessas festas pagãs, mundanas, com show de rock, com carnaval, com um monte de coisa, produzindo lixo, arrumando confusão com as pessoas, levando seus filhos para o mau caminho, que você está no mau caminho. Pai e mãe às vezes levam um filho para o mau caminho, aonde o final desse caminho é o inferno, é a morte. Não queira dar uma de esperto querendo dizer que não é porque é. Porque se você continuar nesse caminho que você está e você acabar morrendo nesse caminho, é para o inferno que você vai, certo? Então assim, ó, busque Jesus hoje, busque Jesus agora, enquanto você tem força para caminhar. Saia do meio desses espantalhos, porque Jesus, ele não precisa de espantalho. Certo? Ele nunca precisou e nunca vai precisar. Nós cremos num Deus que fez todas as coisas, um Deus vivo, um homem. Pai de Jesus Cristo, que morou na cruz para nos salvar. Deus Pai, Deus Filho, dois homens, certo? Não é dois espantalhos como vocês têm por aí, que um vocês chamam de pai e para o outro vocês se prostram acendendo vela, sabe? Deus não gosta dessas coisas, Deus não precisa disso, Deus não precisa de representante. Esses espantalhos vão ser destruídos junto com vocês. É algo abominável aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão ofendendo a Deus, vocês estão humilhando a Deus, certo? Deus tem um filho e o nome dele é Jesus Cristo, certo? E Jesus Cristo tem um pai e o nome dele é Deus, sabe? Deus nos tem por filho. E o Senhor Jesus por irmão e nosso Salvador de nossas vidas. Sabe, se você quer fazer parte da família de Jesus Cristo, tire esses espantalhos de dentro da sua casa, de dentro da sua vida. Pare de acreditar nessas coisas, certo? Porque Satanás, ele usa esse daí que vocês chamam de pai para plantar essa semente em vocês, para enganar vocês. Porque Satanás, ele quer matar, roubar e destruir. Então, assim, ó, não vão atrás de pessoas enganadoras. Vocês têm que examinar as escrituras, que isso é errado. Isso está escrito nas escrituras. Isso é errado. Sabe? Isso não existe. Quer dizer, existe para vocês que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Vocês dizem assim de Deus, dizem de Jesus, mas vocês se atrapalham, vocês eram nas suas obras se prostrando para essas imagens. Eu não estou julgando ninguém, não estou condenando ninguém. Eu estou dizendo que se você continuar dessa forma e acontecer, certo? De você estar ali prostrado para essa imagem de escultura ali,
que você adora, que você acha que é alguma coisa, que é uma santidade, que não é, você se levantar, você der 2 passos e você morrer, certo? A tua alma vai automaticamente para o inferno e o teu corpo apodrece por aqui mesmo, certo? Então assim, seja uma pessoa prudente, saia disso, fuja desse negócio aí. Não seja um Jabim e não seja um Cícera. Sabe, você tem que ser uma mulher Jael, você tem que ser uma mulher prudente, você tem que ser um homem Eliseu, que aconselha a pessoa, quando aquela pessoa estiver do teu lado, você saber o que fazer. Assim, quando aquele moço estava com o machado na mão e o machado caiu por terra, saiu do cabo. O que Eliseu fez? Eliseu pegou um galho e colocou na água. O imã de Jesus Cristo e aquele machado submergiu e o rapaz pegou aquele machado, trocou de cabo e continuou trabalhando. Assim que você tem que fazer, mostrar para a pessoa, certo? A verdadeira escritura, fazer a pessoa trocar de cabo. Certo? Fazer a pessoa largar esse cabo que ela tem na mão achando que é certo, não é, e colocar o cabo na ferramenta, o cabo de Jesus Cristo para trabalhar, que o cabo está aqui na sua mão, está na tua mão, está dentro da sua casa, que são as escrituras. A escritura é o machado, você é o cabo que pega na mão para trabalhar. Então é assim, ó, faça como Eliseu fez, faça o bem para uma pessoa, aconselhe uma pessoa. Sinceramente, não seja um Giese que pega aquilo que não é para pegar, ou faz aquilo que não é para fazer. Assim como vocês fazem, que fazem o que não é para fazer e pegam o que não é para pegar. Mas que Deus é um Deus misericordioso, que Ele tenha misericórdia de você. Assim como Jesus teve misericórdia de nós, morreu na cruz para nos salvar, assim Ele ama você. Mas se você morrer nessa situação, eu sou bem sincero dizer para você, é para o inferno que você vai. Não adianta fazer bira, não adianta querer ficar brabo, que a verdade é essa. Se você estiver prostrado para ser mais de escultura e você der 2 passos e cair, a tua alma vai para o inferno na hora. Não se engane achando que vai para o céu que não sai. Porque essas coisas não saem do lugar, certo? E você vai descer para o abismo, você não sobe. Um dia você vai se encontrar com Jesus nos ares e ele vai querer prestar conta disso, você vai ter que se explicar, certo? Então assim, ó, receba uma pessoa evangélica na sua casa, deixa ela falar de Jesus para você na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar onde você está. Participe, não perca a oportunidade, ouça o que tem para dizer e siga. Vá na igreja, siga Jesus, assim como nós estamos seguindo, certo? Assim como nós queremos para o céu, nós queremos que todas as pessoas vão assim como Jesus quer. Que Deus abençoe você nesse dia, que você seja uma pessoa próspera, que você seja uma pessoa firme. Na presença de Jesus Cristo, examine as escrituras que você vai ver a bênção que Jesus tem para a sua vida. Como é bom você sentir Jesus em sua vida, Ele está em sua vida. Certo? Você ser guiado pelos passos dele, você ir pelo caminho dele, deixar ele guiar você, certo? Para você saber usar aquilo que ele tem para você e para sua família, para que o inimigo bata em retirada, caia por terra e seja expulso, você seja uma pessoa livre, liberta, para falar a verdade e a vida de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu dia, nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus Cristo.